Olá, estamos na primeira estação, Estação Viver, experimentando a vida cristã. Estamos agora na lição 3, página 33. E queremos trabalhar nesse momento com o subtítulo Confesse seus pecados e erros a Deus. Página 33, vamos então à leitura. Você já deve ter ouvido a frase tentar esconder o que não pode ser escondido. É uma gíria que significa alguma coisa está errada e ninguém quer falar a respeito. Muitos cristãos não oram porque tentam esconder o que não pode ser escondido. Eles sabem que pecaram e que Deus também o sabe, então o melhor é ignorar a Deus. Pelo menos é o que essas pessoas pensam. Porém, é inútil esconder o pecado de Deus. Ele sabe de tudo e você não pode esconder-se dele. Não deixe que o pecado roube o seu relacionamento com Deus. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Anote. Deus sempre nos oferece um caminho de volta para Ele. Ele não torna isso difícil. Confesse o seu pecado a Ele e permita que Ele o restaure. Em Provérbios 28:13, anote também, diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pulo 2 linhas e vamos ao outro tema. Outro título, escreva, peça a Deus por qualquer coisa que precisar. Vamos à leitura. Deus deseja e espera que oremos pelas nossas necessidades. Eu ouvi esse poema pela primeira vez na escola bíblica e me marcou desde então. Diz assim, você está chegando à presença do Rei e grandes petições trazendo com você. Tanta é a sua graça e poder, você nunca tem como pedir demais. Então, quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, anote Efésios 3:20, leia e depois responda as 2 perguntas que devem ser transcritas para o seu caderno. A primeira é, o que Deus prometeu quanto às respostas às nossas orações, baseado em Efésios 3:20. A segunda pergunta que você vai responder é, que impacto a crença nessa promessa terá na maneira como você ora? Estão aí então as 2 perguntas. Vou repeti-las. A primeira, o que Deus prometeu quanto às respostas às nossas orações? E a segunda pergunta, que impacto a crença nessa promessa terá na maneira como você ora? Muito bem, se quiser pode deixar algumas linhas em branco e depois você responde, se assim preferir. Se não, dê uma pausa no áudio. Continuando a leitura, diz assim, descobrir que Deus nos dá mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele sempre planeja algo um pouco melhor do que nós pedimos ou pensamos ser possível. Jesus estava constantemente falando aos seus discípulos para pedirem em seu nome. Deus é honrado quando você pede para Ele suprir as suas necessidades. Apresente a Ele como ou com confiança as suas necessidades, sejam físicas ou quais forem. Por exemplo, comida, roupas, um emprego. Apresente a Ele as suas necessidades emocionais, por exemplo, medos, dúvidas, pavores. Apresente para Ele também as suas necessidades de crescimento espiritual em Cristo. Por exemplo, peça para Ele o poder para evangelizar, peça para Ele
capacitar você a usar os dons espirituais e assim por diante. Algumas vezes, Deus colocará um peso em seu coração para que você ore por alguém. Pode ser que Ele queira trabalhar na vida daquela pessoa por meio das suas orações. Numa noite de domingo, de abril de 1912, uma senhora americana sentia-se cansada, mas, no entanto, não conseguiu dormir por causa da angústia de seu marido estar no meio do Oceano Atlântico, retornando para casa a bordo do Titanic. Ela permaneceu em oração até em torno das 5 horas da manhã, quando uma grande paz a invadiu e ela adormeceu. Nesse meio tempo, o seu marido estava entre as centenas de pessoas que freneticamente tentavam embarcar nos barcos salva-vidas do Titanic. Ele havia perdido toda a esperança de salvar-se a si mesmo e estava dando o seu melhor para ajudar as mulheres e crianças. Na medida em que o navio afundava, ele foi sugado por um grande redemoinho. Instintivamente, ele começou a nadar embaixo da água fria como gelo. De repente, ele veio à superfície e percebeu que se encontrava ao lado de um bote salva-vidas. Ele e outras pessoas entraram no bote e foram resgatados por outros barcos por volta das 5 horas da manhã, no exato momento em que a sensação de paz inundou o coração da sua esposa, que estava orando por ele. A Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo e prosseguiremos a página 35 da lição 3 no próximo vídeo.